Obrigada, Márcio. Quero chamar agora o senhor Erickson de Oliveira Faria, superintendente do Estado do Rio de Janeiro, da CGU, que vai falar sobre a contribuição da auditoria interna governamental no aprimoramento do processo de transferências voluntárias. O desafio é grande, né, gente? Boa tarde a todos, né? Para os heróis da resistência, né? Além de, como é que é mesmo, os sonhadores, né? Os realizadores de sonhos, somos todos heróis da resistência e também estamos sobrevivendo ao frio que é esse ambiente aqui, né? E vocês, a grande maioria, tem cabelo, não sei se vocês repararam, eu não tenho. Então, assim, é horrível, minha garganta já foi embora, eu estou com mais uma pastilha aqui, eu acho que eu consigo chegar até o final. Bom, gente, então a proposta é essa, né? A gente falar um pouquinho dessa relação, uma relação entre tapas e beijos, entre amor, mas é um amor assim construtivo entre a CGU e o Departamento de Transferências da União, lá do Ministério da Economia. Só um minutinho para a foto aqui, gente, rapidinho. Tem que prestar contas para o meu chefe, poxa, eu passei grande parte do dia fora do trabalho, eu tenho que prestar contas. Mas, então, assim, é muito interessante, realmente, essa relação, como uma relação... Eu participei do primeiro encontro aqui, que foi, não sei quem teve, foi na FEComércio, no Flamengo, deve ter sido 2019 ou 2018, e aí eu me aproximei um pouco mais dessa relação da CGU com o Departamento de Transferências da União, lá do Ministério da Economia. Conheci essa turma toda, acho que a Tâmara e a Giovana não estavam aqui à época, mas eu conheci o restante do grupo, e é uma relação muito interessante, uma relação de construção, uma relação de troca de conhecimento, uma relação em que o objetivo em comum é facilitar a vida de quem vai manipular o recurso, e, ao mesmo tempo, dar transparência, e, ao mesmo tempo, informar a sociedade de uma maneira mais rica e, principalmente, facilitar, por intermédio dessa plataforma, né, que é a plataforma Mais Brasil, o acesso às informações que são postadas ali. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui, rapidamente, do que é a CGU. É rápido, né? Assim, é só a gente, realmente, ele é um órgão com algumas competências, ele é um irmão mais novo do Tribunal de Contas, né? A gente, assim, um órgão dentro do Poder Executivo, é um órgão que ele existe, ele foi criado, ele é originário do Ministério da Fazenda, só com viés de auditoria, e, ao longo dos anos, foi incorporando uma série de atribuições, como a ouvidoria, a correição, a promoção da transparência, a promoção da prevenção da corrupção, e, mais recentemente, no atual governo federal, se criou uma estrutura específica para o combate à corrupção também. Então, assim, é um órgão multifacetado, mas todo voltado para, realmente, para se avaliar política pública, né, para a defesa do patrimônio público, para o incremento da transparência, por meio de todas essas ações assim, que vocês vão ver que elas representam a estrutura da CGU. Então, tão rápido assim, mas se a gente pudesse resumir, né, as grandes missões da CGU, a gente poderia resumir nessas duas, que é o apoio à governança e à gestão e o combate à corrupção. Aqui a gente vai falar do lado esquerdo, né, do apoio à governança e à gestão. O combate à corrupção é uma outra forma de tratamento, uma outra forma de abordagem que a gente não vai trazer para debatê-la aqui com vocês. E a gente, a partir de determinado momento, a gente passou a tentar uma maneira de aferir qual era o impacto da nossa atuação. É claro que esse impacto da atuação em aspecto financeiro ele é muito fácil, não, mas ele é mais... permite uma exposição melhor, né, de que maneira você conseguiu contribuir para uma redução do gasto público. Então, a gente tem uma estimativa que, desde 2012 até o primeiro trimestre de 2022, são números que são, entre aspas, são auditados mesmo, porque a CGU também é um órgão auditado, seja pelo controle interno da presidência ou pelo próprio Tribunal de Contas. A CGU presta contas, e esses números vão para o relatório de gestão. Então, a gente tem uma estimativa de em torno aí de 93 bilhões de reais de impacto financeiro positivo a partir da atuação, seja pela restituição do dinheiro ou pela interrupção de uma saída inadequada, uma interrupção de uma licitação, uma reformulação daquela pesquisa de preços que é a base para a contratação que vai ser realizada. Então, assim, é um trabalho bem interessante que a gente tenta aferir até para mostrar o nosso valor. Até porque, gente, quem não consegue vender o seu peixe, quem não consegue ser útil para a sociedade e para os senhores, não se mantém. Então, assim, é um lema que a gente tem dentro da CGU, a gente tem que demonstrar a utilidade, tem que ser útil e demonstrar essa utilidade.
Então, é notório no discurso de todo dirigente da casa a exposição desses números aí para demonstrar o quanto a gente pode contribuir com os senhores que são os verdadeiros, né, atores principais desse filme, né, da vida do dia a dia do serviço público. Então, só indo... É rápido, é só falar um pouquinho do que é a CGU, né, que eu comentei com vocês, as nossas 5 secretarias, né, na Secretaria Federal de Controle Interno, o número de servidores que a gente tem. Também temos uma representação da CGU em cada estado. Eu sou superintendente, atual superintendente, né, com mandato fixo. A gente tem mandato, a gente não se eterniza nesse poder, né, entre aspas, um poder entre aspas, assim. Encerrando o mandato, eu volto para campo, vou fazer meu trabalho de auditoria normal, vou estar assim, um auditor normal. Então, a gente tem essas 5 estruturas. A mais recente é aquela última lá na ponta, que é a Secretaria de Combate à Corrupção. E, enfim, e é isso. Esses são os conselhos, né, que apoiam a definição das políticas no campo do controle interno, no campo da correção e no campo da transparência pública do combate à corrupção, formado por representantes da sociedade, por representantes de órgãos, né, de ouvidoria, ou de correção, ou de auditoria interna. Então, é isso. Isso é a estrutura aqui no Rio, a gente reproduz essa estrutura do órgão central, a gente reproduz aqui no Rio de Janeiro. Por muito tempo, fomos a maior regional do Brasil, até pela tradição do Rio, né, de ser sede de órgãos federais. Né, a gente aqui, autarquias, fundações, agências reguladoras, né, a Petrobras, enfim, empresas públicas, todas sediadas no Rio, levaram a que, tradicionalmente, a regional do Rio tem quantitativo de servidores o número mais relevante em relação às demais regionais. Bom, então, aí, objetivos da CGU, né? Se a gente pudesse também resumir, tentar sintetizar ao máximo aqui. É o aumento da eficiência do Estado, o fortalecimento do combate à corrupção e o fortalecimento da transparência e da participação social. Né? São também linhas de atuação que são muito importantes para a gente e que a gente tenta, a partir disso, executar as nossas ações, definir o nosso planejamento anual de atividades. Né? Então, a gente pode traduzir essa relação que a CGU tem com o Departamento de Transferências nessa busca do aumento da eficiência do Estado e da qualidade da entrega à sociedade. Nós vimos aqui que, ao longo do dia, a questão da entrega, da política pública, do retorno para o cidadão que paga o seu imposto, que se traduz em orçamento, e esse orçamento é executado pela máquina pública. Né? Então, a gente quer isso, a gente quer tentar aprimorar. E o Rio de Janeiro, por muito tempo, né, a gente... Até acho que foi o Esaú que perguntou se tinha alguém do controle. Acho que a gente não tem mais nenhum, enfim, alto político aqui entre nós, mas a gente pode... acho que eu não vou estar mentindo sozinho aqui. A gente, por muito tempo, o Rio de Janeiro ele foi tido como alguém reativo a Brasília. Não quero me aproximar de Brasília, ou seja, eu não quero receber recursos do governo federal para executar as políticas públicas. Eu vou me virar com o que eu tenho. E, enfim, a gente não vai a lugar nenhum. E foi relatado, nesse evento ontem, que a gente participou, o aumento, o incremento do volume de recursos que a gente chega. Gente, esse incremento dos recursos, eu não vou me lembrar aqui agora exatamente a quantidade, o volume, né? A multiplicação dos valores, mas certamente vai se traduzir em uma política pública melhor, em mais recursos, em mais pontes para permitir o transporte de alimentos, né, que o produtor rural possa escoar a sua produção, em que pessoas possam ultrapassar, diminuir distâncias para se deslocar nos municípios do interior. Então, é nisso que a gente acredita e a gente reconhece, né, e parabeniza os envolvidos nisso aí, parabeniza, inclusive, o governo do Estado, né, por estar proporcionando esse evento aqui. Esse evento, como eu falei, esse evento eu tinha que pagar algum tipo de ingresso. Eu vou pagar, vou fazer um Pix, vou pegar o Pix de alguém aqui, eu vou fazer uma transferência, assim, porque é um evento muito legal. É muito legal mesmo, assim, fiquei impressionado, envolvido, assim, é muito, muito interessante. Eu vou pagar o ingresso, é o jeito, eu vou pagar meia entrada, né, porque eu sou estudante ainda, pago meia entrada, mas eu vou pagar alguma coisa para alguém aí. Então, gente, então é isso. Então, quando a gente fala, né, indo especificamente para essa questão, a gente sabe que o desafio da gestão pública ele é do tamanho do Brasil, ele é grande, ele é enorme, né, um país desse tamanho, né, um país que é quase um continente, um país
falamos a mesma língua, mas somos realidades completamente distintas. Se nos nossos 92 municípios a gente já tem uma relação, você imagina em 5.500 municípios. A diferença de forma de encarar a realidade, a diferença de situações e peculiaridades em cada município que a gente tem. Então, realmente, é um desafio enorme. Então, e a gente só vai vencer esse desafio, só vai mudar essa imagem, inclusive, do servidor público, com o trabalho. E é com o que o Esaú falou, que é outro cara. Acho que o meu Pix vai para o Esaú. Porque, realmente, o Esaú ele é diferenciado aqui. Ele é um cara que ele mexe com a gente, né? Assim, a mediocridade, né? O mediano. Como é que você vai mudar a realidade se a gente se acostuma com a nota 6? Não, basta tirar a nota 6, está tudo bem. Quem tem filho em casa sabe que é um desafio diário isso aí, né? Pô, pai, arrebentei hoje, tirei 6. Falei, pô, tu não fez mais que tua obrigação. 6 é obrigação, você começa com 6. Depois a gente vai ter que buscar o 10, o compromisso é com o 10. E, realmente, acertar tem que ser humano. Só que o gestor público ele enfrenta uma série de desafios, né? Não só o desconhecimento, né? Só vou voltar aqui depois, não só o desconhecimento, né? Mas uma série de outros desafios que têm que ser vencidos diariamente, né? Então, quando a gente fala de desafio da gestão pública, isso aqui é uma pequena síntese de alguns números do IBGE, né? Eles estão até um pouquinho desatualizados, mas é em função da não realização do censo no ano anterior, em função da pandemia, não houve recurso em 2020, né? Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu, né? O orçamento do IBGE foi todo transferido para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde poder executar as políticas de combate à pandemia, combate à Covid, e no ano seguinte acabou que faltou orçamento para a realização do censo. Está acontecendo agora, é uma verdadeira operação de guerra, um negócio assim, impressionante o que acontece com o censo, mas tem alguns números aqui que são interessantes. Em 2019, essa pesquisa nacional, a PNAD contínua, né, estimava em 6,6% da população brasileira analfabeta. E a gente está falando aqui analfabeto mesmo, é aquele que não consegue escrever o próprio nome, não é o analfabeto funcional, que escreve o próprio nome, consegue ler algumas palavras, né? Está falando daquele cara assim, afastado completamente de qualquer entendimento da língua pátria. 14% da população desempregada em 2021. Quase 30% da população possuía plano de saúde. Isso aqui é o número antes da pandemia. Isso está muito pior depois da pandemia. Então, olha a situação que a gente está enfrentando. Quem não tem plano de saúde vai para onde? Vai para o SUS, vai para o posto de saúde do seu município, vai para os hospitais estaduais, vai para os hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. 60% das famílias, só 60% dos domicílios estavam cadastrados em unidades de saúde da família, que quem é gestor do SUS sabe que é a melhor política, a política da prevenção, é a política da família cadastrada, acompanhada, monitorada por uma equipe de saúde da família, né? Então, a gente só tinha, em 2019, 60% dos domicílios cadastrados. Oi? Deve ser... Então, assim, sim, anteriormente, né? Quem se consultou com o dentista em 12 meses? Isso são números pré-pandemia. Isso está muito pior hoje. É claro que a gente volta, estamos tentando retornar a uma normalidade, né? Estamos tentando retornar a algo que a gente já foi anteriormente, mas o que a gente era antes da pandemia, a gente era muito ruim. Agora, a gente certamente está pior, mas com viés de alta, com viés de tentar melhorar e alterar esses números aí. E o último dado que eu trago ali é essa, que dos domicílios cadastrados, né, que nunca receberam a visita de um agente comunitário de saúde ou um membro de saúde, da equipe de saúde da família. Quase 1/4, né, dos domicílios cadastrados, ou seja, além do cadastrado, 1/4 daquilo ali não foi efetivo, não teve resultado nenhum para aquela família. Então, ou seja, o desafio ele é enorme para nós, enorme. Então, temos que mudar essa realidade. Nós temos que mudar essa realidade aí. Nós, gestores públicos, não acreditamos que ninguém, não é o Espírito Santo de Deus, não, somos nós que vamos ter que mudar isso aí. Então, aqui só... E a mudança certamente passa pela aplicação de recursos, é por isso que nós estamos aqui, por falar desse processo de transferência de recursos, das transferências voluntárias ou das especiais, né, que são uma novidade recente aí, em que até o Detro está trabalhando, né, e foi muito engenhoso
de tentar que essas transferências especiais elas possam, de alguma maneira, ser monitoradas, né, serem acompanhadas, ter algum tipo de prestação de contas para a execução desse recurso que é transferido diretamente para o ente municipal a partir de uma emenda do parlamentar, né? Então, assim, são os conceitos, eu não vou ler esses conceitos, é só para tentar a gente seguir aqui nessa lei de raciocínio. Então, assim, vocês viram, é uma dificuldade, a gente tem problemas, desafios a serem vencidos. Temos os recursos, a princípio, o Estado do Rio foi uma evolução grande do volume, do aporte de recursos aqui, graças a uma política de aproximação, a verdade é essa, uma política também de bons projetos, né, uma política de treinamento e capacitação. Também não adianta ter boa vontade se não há pessoas capacitadas para executar ou capazes de apresentar um projeto que consiga realmente receber o recurso, porque isso vai esbarrar em algum tipo de filtro no órgão repassador, no caso das transferências voluntárias. Então, assim, aí os instrumentos, os principais instrumentos, e aí a gente se depara com esse número. Está vendo? De 2008 até abril de 2022, o estimado lá pela plataforma Mais Brasil é que o Estado do Rio recebeu, está programado para receber em torno de 10 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. E a gente está falando aqui só das transferências voluntárias que estão na plataforma Mais Brasil. Então, ou seja, o cenário é esse, é um desafio enorme, uma série de números e indicadores ali horríveis, analfabetismo, desemprego, falta de acesso à política de saúde, um volume de recursos que está crescendo, está se avolumando. E aí a gente tem, tradicionalmente, ver como é que é a importância, né, do convênio e do contrato de repasse, onde os termos e o acordo é definido, é assinado, e os compromissos são palpáveis e são acompanhados ali. Então, são instrumentos ainda muito importantes nessa forma de transferência. É claro que a transferência especial vem crescendo pela facilidade que ela traz, né, porque o parlamentar consegue destinar um recurso diretamente para o ente, sem nenhum, a princípio, um compromisso claro de onde aplicar, dar essa competência, essa atribuição para o ente que está recebendo aquele recurso, seja o Estado ou os municípios. Então, assim, o volume de recursos é grande, temos uma responsabilidade enorme, e aí acontece esse problema com o gestor, né, os desafios concretos dele, seja o desconhecimento, que a gente está atacando com oficinas ou trilhas de aprendizagem como essa que o governo do Estado está proporcionando para os executores da política, ou seja, trazer o conhecimento, compartilhar. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, mas somando-se experiências, somando-se cada, certamente a gente fica mais preparado para executar o trabalho do dia a dia. Corrupção, a burocracia no seu sentido pejorativo, né, aquela que atrapalha, não de processos organizados, não de processos de competências, né, de meritocracia, nada disso, aquela burocracia que atrapalha, né, teve até uma figura aqui numa apresentação, não sei quem fez, né, não sei se foi o Esaú quem colocou aqui antes, que era, cadê o seu alvará do alvará? Né, não tem sentido aquela coisa. É dessa burocracia que a gente está falando aqui. E o desperdício público, foi a água também, a gente não combinou, né, mas o desperdício de recurso com uma torneira aberta, com o outro exemplo do cara lavando a calçada, né, com a mangueira, ao invés de pegar uma vassoura e varrer, ele lava a calçada com a vassoura, não sabe o custo que a água tem. Então, quando a gente se depara com esse desafio concreto, o gestor ele fica sem saber o que fazer. É aí que eu vou tentar vender o peixe do auditor interno agora. É essa figura que pode ser esse elemento de fora do processo, esse elemento que vai compartilhar com você das suas preocupações, mas vai te trazer uma outra visão e tentar construir com você uma solução para aquele problema concreto que existe. Ele vai ser uma pulga atrás da orelha daquele envolvido com a corrupção. E, gente, uma coisa é certa, às vezes a corrupção ela não surge dentro da entidade pública, mas o servidor público se deixa levar e se envolve, pode ser até por desconhecimento, por inocência, e quando o carro preto com letras douradas para, meu amigo, ele não quer saber, ele leva todo mundo. É igual o Fred Krueger, leva todo mundo, não tem desculpa. Então, assim, é por isso que a gente insiste nessa capacitação do servidor, na preparação do servidor, no registro, numa boa burocracia, que é aquela que deixa o rastro do que aconteceu.
onde você retrata todas as etapas daquele processo que você está envolvido. Porque quando o carro preto parar, você tem condições de explicar exatamente o que aconteceu. Pode olhar no processo, eu avisei, não era para contratar essa empresa, não era para contratar a SOS, que não tem experiência nenhuma em gestão da saúde, que foi criada há 3 meses atrás, cujo sócio é esposa da prefeita daquela cidade da Suíça, entendeu? Então, esse tipo de coisa é que é importante para que, e a gente fala em todo o trabalho que a gente se aproxima dos entes municipais, do governo do Estado, assim, não é porque nós somos melhores do que ninguém, não, pelo contrário, mas é que a experiência do dia a dia, pelo acúmulo de trabalho, você vai vendo e vai percebendo em que, às vezes, o servidor se envolve por desconhecimento ou inocência. Não leva R$1 para casa, só vai levar um passeio no carro preto para a delegacia para prestar depoimento. Assim, gente, e é extremamente desagradável. E quando o carro preto não para na sua casa, ele não espera você chegar no trabalho, ele vai na sua casa e a gente acompanha a polícia, até porque os trabalhos surgem de muitos trabalhos da CGU, né? E a gente acompanha a polícia, e aí abre gaveta, pega 6 horas da manhã, as pessoas acordando ainda, mas enfim, é isso que acontece. Então, a gente sempre tenta exaltar essa necessidade da boa burocracia, não essa burocracia, não essa má burocracia que está retratada aqui nesse slide. Então, quando o gestor se depara com esse cenário, aquele cenário catastrófico ali, ele, socorro, né? O que eu faço? E aí a gente chega com essa esperança. Quem é a esperança? Esse super-herói, né? Munido de um notebook, uma capa vermelha, parece até o Edmilson, assim, olhando ali, de repente, né? E tenta mostrar um caminho, mas volto a dizer, não é porque nós somos melhores, até porque se você for melhor, você troca no lugar, né? Meu amigo, você é melhor do que eu, então senta aqui na cadeira, deixa eu ir para a sua posição. Não é isso, né? É tentar construir com o bom gestor, com aquele gestor comprometido com a coisa certa, comprometido com a política pública, comprometido com um bom resultado, e a gente tenta construir esse caminho. E esse caso que a gente está comentando aqui, a gente encontrou, e os colegas de Brasília, que lidam diretamente com o DETRO, foi esse o cenário que foi encontrado lá. Então, o exemplo que eu vou trazer eu vou primeiro só abordar um pouquinho conceitualmente o que seria auditoria interna, né, rapidinho, né, esse auditor interno aí no apoio ao gestor. Até hoje não criaram uma figura do auditor interno careca, eu sempre reclamo com os colegas lá de Brasília que compartilham com essa imagem aí, mas só tem esse auditor aí, com cabelo, né, com a lupa, mas, enfim, então, é isso, assim, a auditoria interna governamental ela tem essa série de abordagens, de avaliação, de consultoria, de apuração, que é aquele caso do voltado à corrupção, né? Então, a gente tem atividades, o que a gente faz dentro do governo federal, isso aqui é só para a gente abordar o conceito da auditoria interna, mas, conceitualmente também, como é que ela é classificada, isso é uma classificação internacional, né, que a auditoria interna é uma atividade independente, e isso é fundamental. Se no seu município, a controladoria municipal, ou a auditoria interna municipal, ou seja, quem exerce esse papel, se ele não tem a independência para executar a sua atividade, o comprometimento é grande, né, porque ele não vai ter a isenção para poder opinar sobre a adequação ou não daquele processo. Então, isso, e a gente sabe que a realidade ela é difícil, né? É difícil, um município pequeno, onde as pessoas se conhecem, de um é vizinho, enfim. Mas, no governo federal, há uma proteção para esse papel, né? Os órgãos da administração indireta do governo federal, autarquias, fundações, empresas, sociedade de economia mista, só podem nomear ou exonerar o auditor interno com autorização da CGU. E, para assumir esse papel, tem que cumprir uma série de requisitos. Então, com isso, você tenta proteger o auditor interno de qualquer tipo de pressão indevida daquele dirigente que está comandando aquela entidade pública naquele momento. Está vendo? Então, era assim, o objetivo, avaliação, consultoria, é desenhada para adicionar valor. Foi o que eu falei, se a gente, como auditor interno, não consegue levar para vocês, contribuir positivamente no processo que está sendo avaliado, não tem razão de ser, é jogar dinheiro fora, é criar burocracia, a má burocracia, né? É você
bloquear o processo, interromper a execução do processo, e a pessoa está esperando lá na ponta aquela política pública que não é entregue. Por quê? Na verdade, se criou uma instância dentro da máquina pública que é mais um obstáculo do que um apoio, traz mais prejuízo do que ganho. Então, assim, o conceito da auditoria interna é esse aqui, e a gente trabalha sempre em processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. E sobre governança, estudando um pouquinho para vir para cá, eu sempre uso, né, os acordos do TCU como fonte, e o Esaú comentando sobre governança, sobre gestão, e, coincidentemente, eu vou ler rapidamente aqui um acordo do Tribunal de Contas, não fala sobre o município, é claro, né, mas ele é assim: transferências voluntárias e governança. O Acórdão 361/2019. Reiterar a determinação proferida pelo item tal do Acórdão tal de 2016, no sentido de que o Ministério da Economia, né, como sucessor do Ministério da Fazenda e do Planejamento, ele atente para a necessidade de, no prazo de 180 dias contados desta deliberação, implementar os mecanismos de verificação do efetivo atendimento da então portaria da STN, que falava o quê? Que, para você transferir voluntariamente recursos para o ente municipal, esse ente municipal ele tem que ter, olha como é que eles falam, em favor já que a administração federal não deve promover a indiscriminada transferência voluntária de valores federais em favor de unidades da federação desprovidas do mínimo cumprimento dos parâmetros de governança pública, a não promoverem a necessária observância dos processos e princípios de governança, por não contarem com a adequada estrutura em prol do funcionamento dos órgãos de controle interno, da fidedignidade do sistema de contabilidade, da integração dos planos plurianuais, do respeito ao princípio da unidade de tesouraria, ou seja, o TCU está apertando o Ministério da Economia para fazer o seguinte: não passe dinheiro para quem não tem condições de executar essa política pública. Se ele não tem o mínimo de estrutura de governança, como é que ele vai poder executar, manipular um volume elevado de recursos? Entendeu? Então, é clara essa relação. Se no seu município você não tem uma estrutura de controle, se a sua contabilidade é fictícia, é feita por um escritório de contabilidade na cidade vizinha, daquele contador que não tem nem noção do que ele está fazendo, ele só registra o débito e o crédito, o cara nem sabe o que é contabilidade pública, se ninguém lê os balanços da prefeitura, se o contas a pagar e o contas a receber nunca se falam, então, realmente, o seu município está passando por um problema grave e vai ter muita dificuldade de cumprir aqueles compromissos assumidos para executar esse dinheiro. Então, eu acordo, quem tiver o interesse de ler, né, com mais propriedade, ele é o 361/2019, plenário do Tribunal de Contas. Na verdade, ele não aperta o município, ele aperta o Ministério. Ele cobra do Ministério um papel de maior exigência, de subir o sarrafo na hora de repassar o recurso. É bem interessante esse acordo. Mas, enfim, gente, então, indo um pouquinho mais à frente, falando isso, então, o propósito da auditoria interna não é trabalhar no defunto, não é chegar lá depois que o dinheiro já foi gasto, que o Márcio comentou aqui, não é instaurar a tomada de contas especial. O auditor interno, ou seja, a essência da auditoria interna é trabalhar lá, é lá no programa de saúde da família, é prevenir, é interagir antes que a doença chegue, antes que o recurso seja perdido, antes que a obra fique inacabada. Esse é o verdadeiro papel do auditor interno. Então, sim, a CGU ela vem se esforçando nesse sentido e é muito interessante o processo. É um processo de construção, seja por intermédio de alguma consultoria ou algum trabalho de auditoria, como esses três, que eu vou fazer um comentário aqui com vocês rapidamente, né, para a gente não sair daqui, sei lá, no próximo jogo do Flamengo, né? Então, assim, é muito interessante. Então, teve esse primeiro trabalho, foi um trabalho que pegou um espaço grande, né, um grande número de anos, assim, 2008 a 2016, em que, naquele momento, um trabalho feito em 2017, naquele momento, o diagnóstico foi esse: a ressalva, em que pese as recentes alterações normativas ocorridas no âmbito das transferências voluntárias, os esforços do Ministério do Planejamento e Gestão, no sentido de aprimorar esse processo, aproximar os atores, capacitá-los, né, conclui-se que o processo de transferência voluntária se mostra ainda excessivamente moroso,
pouco eficiente e eficaz. E aí se discutiu com o gestor a melhor recomendação para mudar esse cenário. Então, eu trouxe algumas ali. Então, medidas para simplificar e otimizar as transferências voluntárias, apresentar proposta para elevação do valor mínimo a ser concedido. Por quê? Porque para você mobilizar a máquina pública para acompanhar, para analisar a prestação de contas, para você pagar a taxa para a Caixa Econômica acompanhar aquela obra, você tem que ter um patamar mínimo de recursos. Você não pode transferir R$8.000. O custo que você vai ter não justifica a transferência de volume tão pequeno de recursos. Então, uma das propostas era que se encontrasse um patamar mínimo que justificasse a transferência, que não ficasse mais oneroso você acompanhar do que você repassar esse recurso. Então, a implementação de melhorias nesse sistema de informação utilizado para gerenciar o processo, ou seja, trabalhar nos sistemas. Né? Nesse ínterim, aí surge a Plataforma Mais Brasil, que é de 2019, não é, Tâmara? Pegando rapidinho aqui, 2019 a plataforma, o decreto que cria a Plataforma Mais Brasil é 2019, né? Então, assim, é fruto de um processo. Tá vendo? A gente está falando de um trabalho de 2017, onde se critica as formas de informação, as formas de registro, os sistemas que são utilizados para fazer o registro dessas transferências, e, ao longo dos anos, o Ministério foi se aperfeiçoando nesse processo até chegar a esse caso exitoso, que é a Plataforma Mais Brasil. Aí. O outro trabalho, já em 2021, em que a gente fala do uso do pregão eletrônico, né, que é uma exigência do governo federal, o uso do pregão eletrônico. O Márcio até comentou aqui, né, isso é um red flag mesmo, é um sinal. Pregão presencial em 2022 está pedindo carro preto. Está pedindo carro preto com letras douradas. E vai entrar de gaiato. Vai entrar sem ter envolvimento nenhum, porque o conluio vem de fora, gente. Ele já chega montado. E esse conluio pode ser pego em quebra telefônica, em alguma transferência de recursos que você não sabe, e aí o pregoeiro se envolve naquele ambiente e vai junto, porque quando para, leva todo mundo. Leva todo mundo. Então, assim, se o seu município continua usando, você faz uma manifestação na porta do prefeito pedindo, abandona isso, meu amigo, não dá. Não, nesse mundo atual, não é possível. Né? Até o governo do Estado vai aderir ao Comprasnet, a partir da mudança da legislação, é um avanço interessante, né? É muito bom o Comprasnet, é um sistema fantástico. Né? Então, eu não sei exatamente de que maneira os municípios podem aderir ou não ao Comprasnet, mas é gratuito e ele é fantástico para a execução e afasta esse risco que o Márcio do TCU comentou, que esse conluio, essa proximidade ali entre os participantes da licitação. Então, a gente identificou nesse trabalho essa fragilidade de algumas justificativas para a realização do pregão presencial, entendeu? Na própria Plataforma Mais Brasil. Mas, por outro lado, viu que predominou, se eu não me engano, é mais de 50% ou 60% do pregão eletrônico, ou seja, é o volume, predomina o uso do pregão eletrônico, só que ainda há um volume significativo de pregões presenciais. Sim, em 2020, isso aí é 2020, se eu não me engano, o período é 2020 que eles analisam nesse relatório, assim, não tem sentido. Como eu falei, se 2022 usa, está pedindo, está chamando o carro, está assoviando assim, ó, Uber do carro preto. Pregão presencial hoje é chamar o Uber do carro preto. Então, afastem-se disso, por favor. Tire esse aplicativo do celular de vocês. Esse Uber aí não é bom para ninguém. Então, a recomendação, construída com o gestor, reunião de busca conjunta de soluções, não há nenhuma imposição. A CGU ela não tem esse condão de impor uma mudança, ela recomenda. A não implementação daquela recomendação acordada gera para o dirigente algum tipo de repercussão, seja no campo correcional, seja no campo criminal, pode ser o Ministério Público ajuizando uma ação, enfim, alguma coisa dessa natureza. Mas, então, era isso. A proposta principal era essa, era aprimorar a transparência, a apresentação das informações. Teve uma recomendação para o próprio gestor do sistema, para o SERPRO, para ele aprimorar os seus processos internos. Né? Então, assim, foram trabalhos interessantes. Tem mais um aqui, estou só com medo da hora ali, que está avançando sem parar, o relógio não para. Oi? Já? Aí.
A Tâmara já foi na lata, logo assim. Ó. Então, o último trabalho, o terceiro trabalho que a gente fez era esse. Então, a partir a gente foi verificar as cláusulas suspensivas, de que maneira elas estavam registradas e eram seguidas nos instrumentos registrados na plataforma Mais Brasil. Então, a gente encontrou alguns problemas e a gente propôs algumas recomendações, né, com a busca de ações junto aos concedentes e convenientes para verificar o cumprimento dos prazos das cláusulas suspensivas. Tinham quase 2.000 instrumentos parados, não executados, enfim, pelo não cumprimento dessas cláusulas suspensivas e a adoção de alguns campos no próprio sistema, na própria plataforma, para seguir aquela portaria interministerial de 2016 que regula o assunto aí. Então, você está dando uma corridinha, gente. Então, é isso. Ó, os benefícios esperados, se a gente pudesse resumir, era isso: ganhar eficiência, aprimorar a transparência, novas funcionalidades na plataforma. É isso que a CGU quer. A CGU não quer defunto, a CGU não quer carro preto, a CGU, como eu falei, é o despertador fofinho, mas a CGU ela pode ser um gremlin também, ela se transforma, ela tem essa capacidade de virar a face do despertador e tirar aquele sonho quando se depara com algo que a gente identifica como não é erro, é má-fé, é conluio, é alguma coisa dessa natureza aí. Então, gente, era isso, o recado era esse, era tentar assim, trazer um pouquinho da visão do que é a CGU, dessa relação de sucesso entre a CGU e o Ministério da Economia, especificamente com relação ao DETRO, né, e dizer que a gente está à disposição, não me furto aqui ao dever de parabenizá-los, né, por aguentarem até esse horário e por realmente serem responsáveis pela mudança da realidade nos 92 municípios aí do nosso estado, né. Então, fechou. Então, gente, era isso. Tá? Muito obrigado.